sinais estão a mostrar que breve Jesus voltará. Pessoas sofrendo, angústia e dor, um mundo cruel, há pouco amor. Mas a esperança de vida melhor, orar com Jesus em um lar de amor, viver para sempre com Deus o Senhor. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará, virá com seus anjos em glória e luz, em majestade nosso Rei Jesus. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas na divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se teu conflito fraco, forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dar-te-á consolo sempre até o final. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Para a entrada dos membros que compõem a plataforma, vamos cantar o hino de número 578. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar.
Deus triuno, pois Ele é Deus onipotente. Adorai ao Rei divino, pois Ele reina eternamente. Senhor Pai, maravilhoso Deus, nós estamos imensamente agradecidos pela oportunidade que nos concedes. De mais uma manhã de sábado podemos te cultuar, engrandecer, enaltecer e assim dignificar o teu santo nome. Louvado seja, Senhor, e que nossas vozes, nosso falar, nosso ouvir, o nosso andar aqui dentro seja para a honra e para a glória do teu sagrado nome. Aceita nosso culto de adoração e que sejamos hoje verdadeiros adoradores em comunhão a Ti. E seja convidado a nos abençoar nessa manhã. Que aquilo que viemos buscar possamos levar daqui, Senhor, o alimento espiritual que nós mais necessitamos. Por Jesus te pedimos agradecidos essas bênçãos. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Bom dia, vinde a Jesus. acordaram bem? Comeram granola hoje de manhã? Cuca, schneck. Como é que foi hoje lá? Foi bom? Mamãe preparou aquela sobremesa hoje para o sábado. Sobremesa de adventista, no mínimo, é uma gelatina. Tem que ser, né? No mínimo. Joãozinho, vou contar a história do Joãozinho. A outra história que eu contei foi do Juca, né? Hoje é do Joãozinho. Quantos aqui tem relógio? Deixa eu ver. Ninguém tem relógio? Joãozinho, o sonho dele era ter um relógio. Um dia, Joãozinho chegou em casa, todo faceiro, todo contente, todo faceiro e com um relógio na mão. Era um relógio mais bonito do que esse aqui que está na mão do tio. E ele chegou todo faceiro, a mãe falou assim: Joãozinho, o que é isso? Pois é, mãe, consegui comprar o relógio que eu queria. Mas como, Joãozinho, que história é essa? E Joãozinho subiu para o quarto, correndo para o quarto. E ele ficava lá com aquele relógio, olhando, olhando, olhando. E ele estava todo feliz, todo realizado, porque era o relógio que tanto ele queria ter. E ele ficava pensando: puxa, ainda bem que a minha mãe nem percebeu. Com coisa que mãe não percebe quando a gente faz coisa errada, não é verdade? Pois é. Eu estava passando na frente, o Joãozinho falando. Eu estava passando na frente da relojoaria, lá do seu Mané. E lá o relógio estava em cima do balcão. E ninguém estava vendo. Eu, mais que ligeiro, fui lá e peguei. E o Joãozinho chegou com o relógio em casa, falando para a mãe que tinha comprado o relógio. Mentira. Mas o João subiu para o quarto, sozinho. E lá no quarto ele falou assim: vou dormir até cedo hoje. E ele pegou o relógio, colocou bem do lado do travesseiro. E ele falou assim: vou ficar escutando o tic-tac do relógio. Como é que o relógio faz? É tic-tac, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Faz comigo aqui, tic-tac. Não faz tic-tac, o teu é elétrico, tá certo. Ok. E aí ele colocou o relógio do lado. Só que aconteceu uma coisa, Vitor. O relógio não estava fazendo tic-tac. Você sabe o que o relógio fazia? João ladrão. João ladrão. João ladrão. João ladrão. E ele falou: o que é isso?
que está acontecendo? E ele olhava para o relógio, não pode ser. Aí ele olhava para um lado, olhava para o outro, para ver se tinha alguém. Colocou o travesseiro, colocou o relógio do lado do travesseiro, deitou. Não deve ser nada. Daqui a pouco o relógio, ao invés de fazer tic-tac, ele estava fazendo João ladrão. João ladrão. Para resumir a história, o João não dormiu aquela noite. Porque a noite toda o relógio ficou falando para ele, João ladrão. E ele acordou, levantou de manhã cedo, com olheiras nos olhos, né? Só pode ser no olho. E aí lá vai João, para tomar o café da manhã, o desejum com a mamãe. E eis que a mãe olha para ele e falou assim, o que aconteceu, João? E o João começou a chorar. E ele começou a chorar e falou assim, mãe, eu fiz uma coisa errada. E a mãe, como toda mãe, já sabia que ele tinha feito coisa errada realmente. E ele contou toda a história para a mãe daquilo que ele tinha feito. Ele pegou aquilo que não pertencia a ele. A mãe do Joãozinho, mais que rapidamente, falou assim, nós temos que resolver esse problema. Você vai devolver esse relógio e vai pedir desculpa ao seu Mané. Imagina que vergonha. E lá foi o Joãozinho, todo envergonhado. Foi lá e devolveu o relógio. Foi lá e pediu desculpas. E aquilo serviu para a vida dele nunca mais pegar o que não lhe pertencia. Sabe? Essa história ela acontece mesmo em nossas vidas, sabe? Sabe quem é na verdade que falou no ouvido do Joãozinho a noite toda? É um ser especial que nós conhecemos como Espírito Santo. Toda vez que fazemos algo errado, sabe o que ele faz? Ele chega e fala para o nosso ouvido, olha, você não devia ter feito isso. Entendeu? Então, se você já ouviu a voz do Espírito Santo falando para você, não faça isso, não faça isso, não faça, ok? Obedeça, atenda a voz do Espírito Santo, que você vai ser mais feliz. E você com certeza vai deixar de fazer coisas que você não deveria fazer, tá bom? Então vamos escutar sempre essa vozinha que diz, para não fazermos o que é errado, tá bom? Um bom culto a vocês. Vou enfrentar o gigante. Nesse momento, ouviremos uma mensagem musical pelo Quarteto Adventos. Esta noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é
suave voz de Deus. Eu enfrento duras provas que parecem não ter fim. Eu me sinto muito fraco, não consigo prosseguir. Sei que não estou sozinho, eu confio em meu Deus. Ouvi sua voz falando a mim: meu filho, eis-me aqui. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Encontrei a esperança em meio à aflição. Posso agora descansar, tenho paz no coração. Foi em meio à negra noite que encontrei o meu tesouro. Ouvi meu Deus falando a mim: eu estou contigo aqui. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim, pra mim. Quero hoje ouvir, quero hoje ouvir a suave voz de Provai e vede. História de hoje. Encontro com Deus. Meu nome é Maria Contreira e pertenço ao Distrito Missionário de Huancayo Central. Eu conheço a igreja há 7 anos. E nesse momento eu tinha um negócio de suprimentos elétricos que fazia mais ou menos 2 anos que eu havia aberto. E eu já estava fazendo clientela. O negócio ia crescendo. Eu estava vivendo em outra cidade quando estava com meu esposo. E eu pedi a Deus que me tirasse daquele lugar, que me desse independência econômica e que me libertasse desse casamento tão difícil para mim. Já estava adquirindo a independência econômica, que era o que eu queria. Foi aí quando um missionário chegou à minha loja e me ofereceu ensinar-me a Bíblia. O que eu aceitei. Foi aí que eu comecei a conhecer muitas coisas da Bíblia, como o sábado, o dízimo, os alimentos. No início me parecia tudo tão difícil. Eu havia ganho um pouco de dinheiro e queria comprar um gravador. Apesar de estar separada do meu esposo, pedi a ele, que conhece mais de equipamentos, que me ajudasse a decidir, a escolher um de boa qualidade. E no momento de pagar ele disse: não, esse é um presente que te dou.
Eu aceitei, me surpreendeu e me alegrou muito, porque disse, bem, esse é um presente de batismo. Foi assim que comecei a dizimar sobre todas as coisas que me presenteiam. Em uma conversa com meu ex-marido, depois de eu dizer que Deus me dava tantas coisas, ele me disse, Deus não te dá nada, quem te dá sou eu. E eu disse, sabe, eu nunca te pedi nada. E na Bíblia diz que Deus permite que os ímpios te enriqueçam para que Ele dê a seus filhos. Então Deus está permitindo que você tenha para que dê a mim, porque eu não te pedi. Você me deu porque você quis. E me dá porque Deus assim o quer. Para mim, o dízimo é uma bênção, não só uma obrigação. Porque nós permitimos que Deus nos abençoe. É mais que provar a Deus, é provarmos a nós mesmos. Há grandes maravilhas que Deus quer fazer em nossas vidas e que nós não permitimos pela falta de fé, por não acreditar e confiar nele. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Senhor Deus Pai, queremos que os dízimos e as nossas ofertas sejam uma forma de bênção e não uma obrigação em si. Queremos, ó Deus, que dos céus venham, Senhor, sejam derramadas essas bênçãos para que a nossa fé fique cada vez maior e a esperança na volta de Jesus seja viva a cada dia. Ó Deus, usa esses recursos, Senhor, para apressar o fim do pecado neste mundo. É o que nós pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver
bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Para a honra e glória do nosso Deus, vamos louvá-lo, cantando o hino do número 14, Jubilosos te adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, pontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Neste momento nós iremos todos nos ajoelhar perante o Deus do universo. Grandioso Deus que nos céus habitas, que olhas por cada um de nós, estamos neste momento solene, de joelhos, perante a Ti, Senhor, para Te agradecer pela vida que Tu nos concedes, mas acima de tudo, Senhor, pela esperança da vida eterna. Ó Pai querido, que os nossos caminhos possam nos conduzir ao nosso grande encontro, nossa esperança maior, de estarmos junto com o nosso Salvador. Ó Pai amado, muito obrigado por tudo que Tu nos concedes. Apesar dos problemas, das dificuldades, das tristezas que porventura estejam assolando algumas pessoas aqui presentes, queremos acima de tudo Te agradecer, porque as provações são apenas para nos fortalecer a fé e nos deixar prontos para o nosso encontro com Deus. Oramos por aqueles, Senhor, que estão precisando de Ti. Que os Teus santos anjos possam ajudá-los, que o Teu Santo Espírito possa confortá-los,
e que o nosso grande médico possa curá-los se for o caso. Ó Pai amado, ajude-nos para que possamos ouvir as mensagens, calar fundo em nossos corações, mas acima de tudo colocarmos em prática em nossas vidas. Ouviremos agora a mensagem do pastor, que ela venha em encontro às nossas maiores necessidades. Que suas palavras sejam as palavras de Deus, colocadas a Ele para chegar a nós. Entregamos tudo em Tuas mãos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Meu feliz sábado a toda a querida igreja. Amém. Como sempre digo, que o poder e a graça de Cristo possa estar sobre todos nós nessa manhã. Amém? Quero mencionar a vocês de que alguns de vocês eu senti falta no sábado passado. Me disseram que por causa do feriado vocês foram passear. Foram bem de passeio? Espero que sim. Espero que o passeio possa ter sido benéfico para a vossa vida física, mas também para a vossa vida espiritual. Nessa manhã eu quero pedir perdão à igreja, ou desculpas aos nossos visitantes também, por estarmos com um cheiro de mofo dentro da igreja. Mas apesar de termos 6 sensores e 4 câmeras instaladas fora da igreja, e mais 6 aqui dentro, não descobrimos ainda onde está infiltrando água aqui na igreja. Nosso diretor de patrimônio já subiu no telhado, não conseguiu detectar. Nós precisamos intensificar as buscas nessa próxima semana para descobrir onde, lá no canto, na sala do Espírito e Profecia, onde também fazemos a escola sabatina via internet, está vazando água e está molhando todo o nosso carpê aqui dentro. Então, ore para que a gente encontre essa infiltração, que possamos detectá-la e corrigir esse problema. Por isso, minhas desculpas pelo cheiro um tanto forte, especialmente por aqueles que são alérgicos, que sofrem com isso, né? Por outro lado, quero dar alguns recados antes. O primeiro deles é que vocês estarão recebendo, já não sei se já receberam, uma folha do departamento de recepção da igreja. E nós tomamos um consenso, e a direção especialmente da recepção da igreja está convocando todos os irmãos da igreja para participarem da recepção. Não é mais só uma equipe, a igreja toda envolvida na recepção. Então, se você acha que Deus não lhe deu nenhum talento, nenhum dom, cumprimente alguém, dê um sorriso, que você está fazendo parte do ministério do Senhor. Para isso, ela precisa do cadastro para poder entrar em contato e avisar, porque nós temos, para vocês terem uma ideia, 6 programações semanais, e essas programações, na verdade, precisam ter pessoas de recepção atendendo os nossos irmãos e visitantes que se fazem presente conosco. Então, se você é um daqueles que acha que não tem nenhuma função, porque a igreja, na verdade, não tem função para todos, pelo menos candidate-se a ser um recepcionista da igreja, já estará fazendo um grande trabalho para o Senhor. Amém? Então, ao receber esse papel, preencha, nos devolva à igreja, para que a equipe de recepção 2014 possa contar com você, bonito como vocês são, ajudando-nos na recepção. Outro anúncio, nós amanhã, por volta das 17 horas, teremos comissão da igreja. Então, todos os oficiais da igreja do ano de 2013 estão sendo convocados para a comissão da igreja amanhã, às 17 horas. E se algum departamento da igreja não agendou ainda, ligue para a irmã Ivone para que a gente possa tratar o caso do departamento na comissão da igreja amanhã às 17 horas. Queremos também deixar claro à igreja de que o objetivo pelo qual ela existe é para adorar ao Senhor.
Mas por necessidade já temos 4 câmeras instaladas lá embaixo. Uma é direcionada à entrada do salão de jovens, a outra está sendo direcionada à entrada lá do banheiro, uma outra está sendo na porta de entrada da igreja, direcionada ali, e a 4ª câmera, ela é oculta e vocês não podem saber onde está, porque senão vocês vão se preparar para ela, ok? E nós temos então um pequeno aparelho que está lá na sala da tesouraria e da secretaria, gravando tudo o que acontece na igreja 24 horas por dia. Por outro lado, aqui dentro nós temos também a gravação do nosso sistema de internet, nessas câmeras que estão aqui. Então quem entra durante o dia ou qualquer hora na igreja está sendo visionado. Não pelo fato só da segurança, mas por saber que aqui é a casa do Senhor. E ela tem que ser guardada da melhor forma possível. Amém, irmãos? Nessa manhã quero poder trazer a vocês uma mensagem que tem me preocupado muito. E talvez seria oportuno se aqui tivesse todo o corpo de pastores da ANC, que talvez essa mensagem fosse dirigida mais aos líderes, aos pastores, do que mesmo à membresia da igreja. Mas eu quero poder reverenciá-la, ou melhor dizendo, trazê-la a vocês, e que você não pense na administração simplesmente da igreja, mas pense na sua administração de vida. Um dos aspectos mais importantes que me relata, ou me traz esse relato, é saber de que todo ser humano, com suas deficiências, pode ser um instrumento na mão de Deus. Eu me lembro, quando estava sentado aqui, que na semana passada, alguém me telefonou pelo meio da semana e disse: pastor, eu estou indo a Joinville nesse feriado, e eu queria saber se eu posso pregar na igreja central de Joinville. Eu digo: que igreja importante é essa, né? O pessoal agora se oferece. Eu disse: olha, nós infelizmente temos um pastor já nomeado para pregar, mas me dê seu nome, seu endereço, de onde você é, vou anotar e quem sabe a gente coloca numa futura escala. E eu fiquei preocupado, mas pelo menos essa pessoa está disposta a ajudar, né, pregando. Mas me aconteceu certa vez, para descontrair um pouco vocês, que eu tinha um irmão na igreja onde fui pastor, e era um irmão simples, muito simples, mas ele tinha um problema da deficiência física pelo fato de ter lábios lapurinos. Sabem quando a pessoa nasce com... E ele falava um tanto fanhoso, como todo mundo disse. Um dia ele chegou a um irmão da igreja, preocupado, desabafou, dizendo o seguinte: irmão, eu sou adventista há 5 anos. Eu estou nessa igreja no meu dízimo. Eu venho todos os cultos. Ele falando: eu sou membro da escola sabatina. Eu estou aqui já esse tempo todo. Nunca faltei um culto especial na igreja. E eu quero dizer uma coisa, só estou preocupado com uma coisa: nunca me convidaram para pregar. Preocupação dele é que não convidavam para pregar. E ele não sabia por que não haviam convidado para pregar. Eu às vezes fico pensando de que aquele que soubesse da responsabilidade que tem diante de Deus, de estar atrás de um púlpito, talvez não se ofereceria a tal. Não é verdade? Tem sido para mim muito preocupante quando tenho que preparar uma mensagem aos servos do Senhor, à igreja de Deus. Mas abram comigo vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34. Esse capítulo é especial porque traz uma narrativa de um dos reis de Israel. E especialmente a história de Josias. Mas há algo nessa história e são lições especiais que nós precisamos tirar para a nossa vida espiritual. 2 Crônicas, capítulo 34. Quem sabe eu tenho aqui pais de desbravadores, pais de adolescentes, que talvez tirem aqui a lição especial da educação para os nossos filhos. Por isso que eu quero transferir essa mensagem não para a liderança da igreja, mas especialmente, individualmente, para cada membro que está aqui nessa igreja. A Bíblia diz no capítulo 34, a partir do versículo 1, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2, fez o que era reto perante ao Senhor,
andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Não existe na Bíblia relato mais autêntico do que o relato que fala da história de Josias. A Bíblia diz que a partir dos 8 anos ele foi rei. E nós às vezes não confiamos em meninos ou meninas que têm 8 anos de idade. Achamos que é novo demais para tomar decisões na vida. É evidente que Josias tinha seus conselheiros, não começou a dirigir a nação judaica com 8 anos. Na verdade, toda a nação judaica tinha um território muito vasto, 12 tribos espalhadas na toda a região da Palestina. Eram 2 capitais, uma chamava-se Jerusalém, a outra Judá. Normalmente, essas 2 capitais eram dominadas por 2 reis distintos, separados, reis do norte, que era Judá, e reis do sul, que era Jerusalém. Os reis dos norte sempre eram reis mais arraigados, mais arregidores, mais maus, e diz que os reis do sul eram mais manso, mais direcionado. Mas ali estava, irmãos, agora alguém que unificou todo o reino. Depois de Ezequias, o reino foi unificado. E quando Manassés tomou a posse, ele não fez o que era reto diante do Senhor. E passou ao seu filho, que era Amon, e piorou a situação do povo de Israel. Para vocês terem uma ideia, no versículo 22 do capítulo 33 aí de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 22 diz: fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés. Está falando de Amon. Como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. A idolatria tinha imperado dentro do povo de Israel. No versículo 25 do capítulo 33 de 2 Crônicas diz: porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei. Amon constituiu a Josias, seu filho, em seu lugar. Portanto, Josias assume o reino com 8 anos de idade. Mas Josias talvez já tinha sido planejada a sua missão pelo maravilhoso Deus. 286 anos antes. A Bíblia diz em 1 Reis, no capítulo 13, busquemos lá, 1 Reis, capítulo 13, uma profecia que apontava para Josias. 1 Reis, capítulo 13. E os versículos de 1 a 6 mencionam isso. A Bíblia diz: eis que por ordem do Senhor veio de Judá Betel um homem de Deus, Jeroboão, estava junto ao altar para queimar incenso. Chamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre o incenso, e ossos humanos ser queimados sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar fendeu em cinzas e derramou o altar segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem do Deus: implora a favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou em o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Jeroboão duvidou da promessa do Senhor. E Deus havia mandado um anjo dizer a ele: olha, esse altar vai ser fendido até que Deus restaure o seu povo. E ele disse: quem restaurará será Josias. Voltando a 2 Crônicas, capítulo 24. Vem à minha mente
Porque Josias foi considerado o rei mais reto diante de todo Israel. Porque nos relatos dos reis, tanto de 1 Reis, 2 Reis, como os crônicas, aparece Josias como o melhor rei de Israel. O que acontecera na vida desse homem e qual foi o trabalho que ele fez? Começou a governar com 8 anos de idade, sem a consciência própria do seu dever, sem, quem sabe, a alusão da sua grande responsabilidade. Mas aos 16 anos começou a tomar decisões especiais. E muitos dos nossos desbravadores, aos 16 anos, já entrando, quem sabe, no movimento da sociedade dos jovens, têm responsabilidade para fazer a vontade de Deus, quando se colocam diante de Deus. O primeiro fato que aparece de uma vida transformada para a mudança de um povo, está aqui no versículo 2. Fez o que era reto perante o Senhor. Não há condição de ter sucesso na vida, se o Senhor não tiver como parte desse sucesso. Não podemos ser pessoas de bem, se o Senhor não estiver ao nosso lado. Se nossa vida não estiver entregue ao Senhor. Vocês podem ver no mundo pessoas que se dão bem, mas não são pessoas de bem. Quando eu digo pessoas de bem, são pessoas que estão moldadas o seu caráter pela vontade de quem, queridos? De Deus. E assim a Bíblia menciona que ele começou o seu ministério cuidando de Israel. Primeiro, fazendo o que era reto diante de quem, queridos? Do Senhor. Essa é a primeira lição que precisamos aprender de Josias. E era um jovem de 16 anos. E como todo jovem de 16 anos passa por problemas e dificuldades, tem na adolescência uma vontade de autoafirmação, tem o desejo de ser já adulto, mesmo sabendo que é irresponsável e não tem condição de tomar certas decisões. Quer tornar-se independente sem condição financeira para isso. E sofre muito, porque as suas aspirações são maiores do que suas possibilidades. E talvez Josias tinha isso em mente. A vontade de uma mudança completa, radical no povo, mas também não tinha autenticidade. Mas quando fora colocado como rei, descobriu que poderia ser um instrumento na mão de Deus. E seu maior conselheiro seria o Senhor. E diz a Bíblia, andou nos caminhos do seu pai Davi, porque era descendente direto de Davi, pai de Manassés. E por outro lado, diz a Bíblia também, de que ele não se desviava nem para a direita e nem para onde, irmãos? Para a esquerda. Aquilo que Deus pedia, ele fazia de forma autêntica. Muitas das vezes queremos entrar em atalhos, queremos desvios na vida, queremos buscar lugares onde achamos que é possível vivermos bem, ou é possível andarmos bem, e esses caminhos às vezes que procuramos seguir, muitas vezes não são da vontade de Deus. Mas o segundo aspecto que menciona é a decisão que ele tomou. Descobriu que Deus não poderia ser adorado com um povo idólatra. E ele então começa a trabalhar, primeiro, a purificação do templo. Viu que o templo estava desonrado, viu que os altares do templo estavam destruídos, e que não mais se sacrificava ídolos ao Senhor, não sacrificava ofertas ao Senhor, e ídolos eram colocados no lugar do Senhor. Então, Josias toma como segunda missão, não só sua, de entregar sua vida na mão de Deus, mas fazer com que o lugar de adoração fosse um lugar de melhor adoração ao Deus. E a Bíblia menciona no livro de 1 Reis, busquem comigo também. Desculpem, 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23 agora. Tinha apenas Josias 16 anos de idade. E olha o que fez em 2 Reis, capítulo 23. Eu não vou ler tantos textos aqui, pelo fato que nós não temos muito tempo. Mas a Bíblia menciona, versículo... Desculpem, eu estava em 13, é 23. Aqui está. Leiamos o texto a partir do versículo 16 até o 20. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurei? Deixa eu ver se estou no versículo certo, né? Esse é o 22. Desculpe. 20 e...
É segunda Reis, eu estou em primeira Reis, desculpem, irmãos. Isso que não encontrava aqui. Aqui está. Versículo 16 diz: olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. Assim, o profanou segundo a palavra do Senhor, que apagara o homem de Deus, que havia anunciado essas coisas. Então perguntou: que momento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: e a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, e apregou estas coisas que fizera contra o altar de Betel. Josias disse: deixai estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim, deixaram estar os seus ossos com os seus ossos do profeta que viera de Samaria. Diz mais: também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e eis que os reis de Israel tinham feito e provocaram o Senhor a ira do Senhor. Lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel, e mandou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali sobre os altares, e matou, todos os sacerdotes que haviam ali sobre os altares, e os queimou, e os ossos humanos sobre eles, depois voltou para Jerusalém. Começou a destruir os altares de Baal, e começou a renomear ou reedificar novamente a estrutura espiritual do templo. Não dava para fazer com que o povo mudasse, com que a vida do povo mudasse, se o Deus que eles adoravam era um Deus diferente desse Deus que ele cria e que ele seguia. Portanto, ele então restaura o templo. E no capítulo 34, novamente, 2 Crônicas, agora no versículo 3, porque no 8º ano do seu reinado, segundo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos dos postes ídolos, e das imagens de escultura, e do que mais, irmãos? E de fundição. Começou a destruir todos os altares dos Baalins que estavam dentro de Jerusalém. E não só aqueles que eram adorados no templo, mas de casa em casa. Diz que ele percorreu as cidades e montou uma equipe para visitar as famílias, e cada família era orientada a queimar o seu Baalim, a destruir o seu ídolo, porque Deus precisava ser adorado de uma maneira correta. Diz no versículo 7 do capítulo 34, tendo derribado os altares e os postes ídolos e as imagens e esculturas, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém, assentou-se em seu trono e tomou uma terceira decisão na vida. Não podemos esquecer. A primeira foi se tornar reto diante de quem? De Deus. A segunda foi eliminar o pecado no meio do povo de Deus. Analise isso para a sua vida. Eu tenho que tomar uma decisão a ser fiel a Deus em toda circunstância, sem me desviar para a direita nem para a esquerda. Segunda decisão: eu não posso permitir que ainda tenha sido ou esteja sendo contaminado por qualquer ídolo na minha vida que não seja Deus. Eu não posso fazer de qualquer coisa um ídolo para mim. Tenho que eliminar essa adoração, e essa adoração tem que ser simplesmente reverenciada ou levada à reverência ao maravilhoso Deus. A terceira coisa: o rei então agora restaura o templo. Mas como fazer isso? No versículo 8 diz: no 18º ano do seu reinado. Portanto, diz a Bíblia, do 10º ano, ele estava simplesmente com 20 anos. Tinha 28 anos agora, porque com 20, ele tinha 8 anos que começou a reinar, e depois de mais 20 anos estava ele agora aqui, havendo já purificado a terra, e a casa enviou ali então alguns homens, e mandou à casa do Senhor, e esses homens foram à casa do Senhor, e no versículo 12 diz: os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deram a ele, a Jade, Obadias, levitas, dos filhos de Martari, como também a Zacarias, a Mesulão, e os dos filhos de Coatitas, para surpreenderem a obra. Todos os levitas, peritos de instrumentos músicos, eram surpreendentes, dos carregadores, e que dirigiam todos que faziam a obra, em
qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivãos, oficiais e porteiros. Enfim, ele colocou toda a nação para trabalhar. O que me mostra aqui é que ele fez um trabalho que eu chamo aqui de envolvimento. Muitas das vezes, não nos envolvemos no trabalho do Senhor. Você está sendo convocado a ajudar a recepção da igreja. Se envolva de qualquer forma. E diz que ele colocou toda a descendência de Levi, todos os coatitas, todos que puderam trabalhar de alguma forma na casa do Senhor. E eles entregaram, diz o versículo 10, e entregaram aos que dirigiam a obra e tinham seu cargo a casa do Senhor, para que passassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa do Senhor. Sabe, muitas das vezes me preocupa quando alguém é convidado para ajudar a obra do Senhor e quer fazê-la de forma, como eu digo assim, representativa. Lembro-me quando eu estava em Itaituba e nós precisávamos levantar uma igreja que construímos lá, que tinha 14 metros de largura e 28 de comprimento. E essa igreja, nós tínhamos ali em torno de, naquela época, de 450 a 500 membros. Só na cidade eram 8 igrejas. Hoje lá tem 2 distritos e são mais de 12 igrejas na cidade. Mas me lembro que naquela época eu então fiz um mutirão para cobrirmos a igreja. Eu chamei todos que pudessem vir. As mulheres iriam cozinhar, iriam ajudar a trazer as telhas, e os homens iam subir. E eu disse, nós precisamos manter um recorde. Vamos cobrir a igreja em 2 horas. Já estava tudo pronto em cima, apenas era cobertura. Então montamos uma equipe para ir colocando as telhas no lugar. Uma equipe vinha atrás só, parafusando as telhas, e outra equipe ia arrumando. E em 2 horas conseguimos cobrir uma igreja de 14 por 28. Mas interessante, que na sexta-feira, quando eu telefonava para um, telefonava para outro, convocando para vir ao trabalho, para ajudar na construção da igreja, me lembro de que um irmão disse, pastor, infelizmente eu não posso, porque domingo de manhã eu abro a minha loja. Eu digo, irmão, com todo prazer, não tem problema não. Já que o senhor não pode vir, não posso fazer nada. Disse, mas eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou mandar 2 homens lá, vou pagar 2 homens para ajudar. Eu digo, não mande ninguém. Pastor, mas são 2 homens que vão ajudar. Não, eu não quero o trabalho terceirizado. Eu quero que você ponha a mão na massa. Se você não quiser pôr a mão na massa, não tem problema. Mas eu não preciso que você pague ninguém. O trabalho é voluntário. E eu queria que você pudesse dizer um dia, eu participei da construção dessa igreja. Porque para mim não vale a pena você dizer, eu paguei alguém que participou da construção dessa igreja. E muitas vezes o que Deus queria era envolvimento. E Josias sabia disso, que ele precisava envolver toda a igreja na consagração do templo. Ele precisava envolver o 4º aspecto, seja esse, o envolvimento de toda a igreja. Mas ele não fez só isso. Ele sabia que alguma coisa precisava ser restaurada. E na hora que eles estavam restaurando, descobriram lá de que os livros que Moisés havia naquele tempo recebido estavam jogados no templo sem muito cuidado. E então trouxeram esses livros à mão de Josias. E quando Josias recebeu o livro e viu da forma como estava, diz a Bíblia no capítulo 34, a partir do versículo 19, tendo o rei ouvido as palavras da lei registrada, rasgou suas vestes, ordenou o rei a Uquias, a ancião filho de Safá, e a Abdon, filho de Mica, e Safá e o escrivão, e Asaías, servos do rei, dizendo, ide, consultai o Senhor por mim. Interessante que quando viu o livro e viu as circunstâncias que estavam, e como o povo havia abandonado a vontade de Deus, e tinha procurado ir, ele disse, agora eu preciso de uma resposta de Deus, o que fazer? Quando não temos a solução para os nossos problemas, e não sabemos o que fazer, Deus deve ser consultado, porque qualquer decisão que tomamos, independente de Deus, nós a tomamos por vontade própria, e por tomarmos por vontade própria, erramos. Diz ele, ide e consultai o Senhor por mim, e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras desse livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós,
porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem tudo o que está escrito nesse livro. E olha que Josias ainda não tinha lido o livro do Senhor. Josias não tinha tido ainda a experiência de poder ter nas mãos o livro do Senhor. E quando leu, se decepcionou, porque viu uma nação contrária ou totalmente diferente daquilo que Deus queria que fosse. Então ele diz: vou consultar o Senhor. E então os servos foram ali buscar então a Ilquias. E de repente, irmãos, ali encontraram uma serva do Senhor. E a resposta, ou o servo do Senhor, a resposta foi a seguinte, versículo 24. Olha depois de consultar o Senhor. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso e a outros deuses, para que me provocassem a ira em todas as obras de suas mãos. O meu furor está derramado sobre esse lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim o Senhor, Deus Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto teu coração se entendeu e se humilhou perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhastes perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te derramarei, reunirei os teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus ossos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar, e sobre os seus moradores. Então levarás ele ao rei a resposta. Sabe o que estava dizendo aqui? Que toda nação ia sofrer por terem anulado a Deus, mas Deus pouparia quem? Quem, irmãos? Josias, o rei. Pouparia Josias do fato de não cair sobre ele, apesar da mão do Senhor, por terem desobedecido ao rei. Esse, na verdade, era a vontade de Josias, que Deus não castigasse todo o povo, mas se o povo mudasse de vida, não seria todo castigado. Então, Josias busca o Senhor, e busca como um tremendo intercessor, dizendo: Senhor, não seja só eu aquele que pode receber a bênção. E ele faz uma aliança com Deus. Talvez essa seja a sexta decisão que Josias tomou. Está no versículo 29 do capítulo 34. Então deu a ordem o rei a todos os anciãos de Judá e Jerusalém que se ajuntem. Participação. Se eu quero todos juntos, eu não quero ninguém de fora do programa, eu não quero ninguém fora do plano. Se ajuntem a todos. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante do povo todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O problema de vocês é que falta conhecimento, diz ele. Vocês na verdade não sabem qual é a vontade de Deus, e muitas vezes nós temos a palavra de Deus, mas não sabemos qual é a vontade de Deus, porque não a estudamos, não tiramos tempo. E por lembrar na palavra de Deus, sexta-feira que vem, sábado que vem e domingo, teremos madrugadas com Deus. Lembram? Eu disse que no último sábado do mês de novembro teríamos madrugadas com Deus. 5:30 da manhã, estamos aqui às sexta-feira. E vamos fazer a sexta, o sábado e o domingo. Buscar ao Senhor. E é interessante que, voltando ao contexto, Josias chama toda a nação. E vocês precisam conhecer qual é a vontade de Deus. E agora ele então mostra ao povo por que Deus poderia fazer com que eles sofressem. Mas se caso eles tomassem a decisão de não assim continuarem procedendo, Deus poderia os abençoar. E no versículo 33 do capítulo 34 diz: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e de todos quantos se acharam em Israel, e os obrigou, note irmãos, os obrigou a que servissem ao Senhor, o seu Deus, enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor,
Deus de seus pais, restaurou a espiritualidade do povo. Sabe, muitas vezes dentro do nosso lar, Deus tem sido profanado. Muitas vezes dentro do nosso lar, nossa casa tem ruído, nosso lar tem bancarrota, nossos filhos têm abandonado a vontade do Senhor. Nossa esposa às vezes não faz o que Deus quer. Ou eu, como o chefe do lar, não tenho a preocupação de colocar minha família na mão de Deus. Então esqueça que Josias estava preocupado com uma nação inteira. Preocupe-se com sua primeira igreja, que é a sua própria família. Passos que Josias deu. Primeiro, foi se colocar na mão de quem, irmãos? De Deus. Segundo, o que ele fez? Foi tirar o pecado do meio do seu povo. Terceiro, cuidar e envolver a todos da família, como era uma grande nação, no trabalho de restauração do templo. E quando ele descobriu na restauração que o livro do Senhor estava abandonado, então reuniu toda a nação e disse: aqui, é no livro do Senhor. Quem sabe você, ao relembrar do seu lar, da sua casa, nessa manhã está descobrindo de que o livro do Senhor precisa ser relido, precisa ser analisado, estudado, para saber qual é a vontade do Senhor para a sua família. Mas ele não parou por aí. Agora então ele diz: já que agora o povo entendeu qual é a vontade do Senhor, já que agora todos se humilharam perante Deus, e não foi por livre e espontânea vontade, foi por pressão. A Bíblia diz que ele obrigou a todos a queimarem seus baalins, a todos a ouvirem o livro do Senhor, a todos a fazer a vontade do Senhor. Diz a Bíblia aqui, agora no capítulo 35, no versículo 1: Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Mataram um cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes e seus cargos e animou a servirem a casa do Senhor. Disse aos levitas que enviaram todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis essa carga nos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e o vosso Deus de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a participação de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrai no sacerdócio segundo os grupos de famílias, se vossos irmãos e vossos filhos e o povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Sabe o que ele fez? Viram o que ele fez? Deus será adorado, e cada família vai ter seu momento especial de adoração. É por família, por grupos familiares. Aqui estava o método de Josias. E vamos colocar um levita em cada família, cuidando da família. Talvez não seja esse o plano de Deus para o próximo ano, que cada ancião seja líder de um grupo familiar na igreja, líder de uma unidade de ação na escola sabatina. Talvez não seja isso que Deus quer que aconteça novamente com o povo. E diz que ele então disse: cada família, olha, versículo 4, vou repetir: preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel, e de Salomão seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos e os filhos dos povos. E haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos e preparai-vos para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra de quem, queridos? Do Senhor Deus, dada por intermédio de Moisés. E disse: ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho todos do seu sacrifício da Páscoa, em número de 30.000 por todas que estavam ali, e de bois e de 3.000 por tudo que era fazenda do rei. Pegou toda a sua riqueza e deu um cordeiro para cada família. Vocês vão sacrificar ao Senhor e vão pôr a família de vocês na mão de quem? De Deus. Lembram de Jó? Quando os filhos faziam festa, ele na madrugada buscava o Senhor e fazia um sacrifício para cada filho, lembra? Então, nessa manhã eu quero dizer: coloque seu esposo na mão do Senhor. E talvez o único sacrifício que Deus pede hoje
é cair de joelhos e colocar seu esposo na mão do Senhor. Estou dizendo a você. Coloque sua esposa na mão do Senhor. Não há outro maior sacrifício de colocar nossos inimigos na mão de Deus, que se são inimigos de fato, Deus nos vai proteger deles. Mas um dia Deus pode fazer dos inimigos grandes amigos dele. Coloquem seus filhos na mão do Senhor. Restaure o altar da sua família. Coloque sua casa nas mãos do Senhor. E que sua família esteja preparada a servir ao Senhor quando for necessário. Ele usou de fidelidade com Deus. Minhas posses não são mais para o meu benefício, são para servir ao Senhor. E diz que a cada da sua fazenda, cada cordeiro foi dado a um por família. Diz a Bíblia, também fizeram os seus principais ofertas voluntárias. Olha, versículo 8. Fidelidade entre o povo. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Uquias, Zacarias, Jeidel, chefes da casa de Deus, deram os sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Às vezes estamos acumulando riquezas e não proporcionando a bênção de Deus para o seu povo. Às vezes somos mesquinhos, mas eles começaram a se desprender daquilo que tinham. E cada família recebeu um cordeiro para imolar ao Senhor. Deixa eu concluir, porque não tenho mais tempo. Versículo 18 diz: nunca, pois, versículo 18 do capítulo 35, irmãos, de 2 Crônicas. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Desde o dia do profeta Samuel, nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como os que celebrou Josias com os sacerdotes de levitas, e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º reinado de Josias, celebrou esta Páscoa. Nunca houve maior adoração a Deus do que no tempo de Josias. Sabem por quê? Vamos dar os passos? Porque Josias primeiro se entregou ao Senhor, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Porque em segundo, Josias viu que uma nação pagã, que não adorava a Deus, não conseguia servi-lo da maneira forte. Então tirou o pecado do meio do povo, segundo aspecto. Terceiro aspecto, limpou a casa do Senhor para o lugar de adoração. Quem sabe há um lugar na sua casa que precisa ser do Senhor, em que todos os momentos, na madrugada, você ajoelha aí e vai buscar ao Senhor ali. Limpe o local em que Deus precisa ser adorado. Cuide também da casa do Senhor. A terceira coisa, ele convocou todo mundo. E ao limpar a casa do Senhor, ele encontrou o livro sagrado. E reuniu todo Israel e disse: agora vocês vão ter que ser guiados pelo livro do Senhor. Abriu a Bíblia na mão do povo. Talvez hoje é o que nós poderíamos dizer. Precisamos abrir a Bíblia no meio da nossa família. A quinta coisa que ele fez, depois de estudar com o povo, disse: agora vocês vão ser verdadeiros adoradores. Ao acharem que vocês podiam fazer a vontade de vocês, aprendam a fazer a vontade do Senhor. E agora esses adoradores passaram a adorar. Aqueles que não tinham cordeiro receberam o cordeiro, mas que tinham que adorar ao Senhor. Por último, celebrou a Páscoa, a glorificação do nome de Deus. Em outro aspecto, diz, assim como lá em 1 Reis diz, que essa celebração foi a maior celebração já feita de adoração a Deus, como nunca houve. Ela é apenas comparada ao que Salomão fez na entrega do templo ao Senhor. Mas Salomão fez num grupo muito menor. Só no grupo de levitas, de coatitas e outros, aqueles que serviam o templo, e os sacerdotes. Mas aqui não, todo Israel fez uma Páscoa em que todos adoraram com seu cordeiro ao Senhor. Sabe quanto tempo reinou Josias? 31 anos. E morreu novo. E sabem por que morreu? Quero concluir dizendo, versículo 20 do capítulo 35. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, filho de Eufrates. Josias saiu ao encontro dele. Então Neco
mandou uma mensagem dizendo a Josias: não vem para a guerra, eu não tenho nada contigo, por favor não entra nessa história, a história é comigo e o rei dos assírios. A história era a guerra entre os egípcios e os assírios, era uma história territorial. E então Neco disse: olha Josias, não entra nessa história, fica onde você está, eu não tenho nada contigo, eu não quero guerrear contra você. Israel tem sido próspero no teu reinado. Por mais de 31 anos você tem levado essa nação a um crescimento maravilhoso. Com você eu não quero guerra. Fica onde está. Mas a Bíblia diz, porém, versículo 22 do capítulo 35. Porém Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, não dando ouvidos às palavras que Nero lhe falara da parte de quem, irmãos? Da parte de quem? De Deus. Neco estava sendo usado por Deus para dizer para Josias: não entra nessa guerra. E às vezes, dois estão brigando e nós queremos tomar partido de um para o outro. E Deus está dizendo: não se meta nessa confusão. Muitas das vezes esquecemos do livro do Senhor, que nos diz: por favor, a guerra não é sua, o problema não é seu, não se meta na confusão. Se você puder ajudar, tudo bem, mas não venha tomar partido de um lado ou do outro. Essa não é a função do cristão. E ele foi à guerra. Diz a Bíblia no versículo 23, os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei desceu e seus servos tiraram dali, dizendo: estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram no carro e levaram para o segundo carro que tinha e transportaram para Jerusalém. Mas ele morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam quem? Josias. Quero ler o último versículo do capítulo 35. E aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E diz: quanto aos atos de Josias e suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor. Sabe por que Josias morreu tão novo? Tinha apenas 39 anos. Um jovem rei. Começou a reinar com 8 anos. Mas teve uma morte. Poderia cuidar do povo de Deus muito mais tempo. Morreu por volta do ano 610, 608. Restaurou a santificação de Israel. Mas chegou o momento em 605, Nabucodonosor invade Jerusalém e toma conta do reinado. Sabem por quê? Porque o povo voltou a desobedecer à vontade de pouco tempo depois. Nessa manhã eu quero que vocês voltem para casa com a história comum de Josias, mas uma história especial de alguém que decidiu colocar-se na mão de Deus e foi um tremendo instrumento na mão de Deus. E que Deus é justo. No momento em que Josias se desviou do caminho que ele seguiu, buscou sua própria morte. Não que Deus o castigou, é que nossas escolhas definem o nosso futuro. Nossas escolhas definem o nosso futuro. Nessa manhã eu quero chamar a atenção dos sacerdotes do lar, dos pais dessa igreja, se não a pais das mães dessa igreja, para que coloque sua família na administração do Senhor. E os passos de Deus Josias, que você possa dar, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Tentar tirar o pecado que existe no meio da sua família. Consagrar sua casa para adoração a Deus. Ali diz a Bíblia, quando você tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. No momento que se reúne sua família para o dar do Senhor, você está recebendo a presença de Deus. Buscar o livro do Senhor, ler em família o livro do Senhor, estudar o livro do Senhor, saber qual é a vontade do Senhor. E por fim, adorá-lo todos os sábados, todo domingo e toda quarta-feira. O templo foi restaurado e o povo veio para celebrar. 15 dias atrás,
eu estava aqui, pregando nesse púlpito, numa quarta-feira à noite, para 12 pessoas. 12 pessoas. Uma delas era o irmão Zenato, que estava aqui comigo. E eu perguntei, onde estão os membros da minha igreja, que não vêm celebrar, não vêm adorar? Era uma quarta-feira à noite. Eu sei que alguns trabalham à noite. Eu sei que alguns estudam à noite, mas nem todos. Eu fico pensando, o que falta em mim? Será que um Josias precisa nascer novamente para restaurar o templo do Senhor, para que o Senhor seja adorado, para que as bênçãos do Senhor seja derramado sobre o seu povo? Nessa manhã, eu quero dizer o quanto isso serviu para mim e quanto eu sinto a necessidade de fazer com que minha família cumpra o propósito de Deus e que está na vida de Josias. Alguém nessa manhã quer dizer, pastor, obrigado por ouvir isso e saber qual é o espaço que preciso dar para que a minha vida seja transformada pelo poder de Deus. Alguém quer se juntar a mim nessa oração? Curve sua fronte onde você está e vamos orar. Que tua bondade, Senhor, e tua misericórdia esteja sobre todos nós. Que nessa manhã tu olhes para a nossa vida e se ela tem objetivos diferenciados, quem sabe nossos ídolos particulares têm nos afastado de ti. Nossa vida, nosso corre-corre do dia a dia tem nos levado a fazer coisas tão contrárias à tua vontade. Que possamos restaurar a adoração, que possamos aprender o caminho correto, que tua palavra seja lida em nossos lares, que o teu templo seja reedificado no nosso coração, e que tenhamos prazer em vir à igreja para adorar-te em espírito e em verdade, que tenhamos prazer em te servir, e que nenhum lugar seja mais importante no domingo à noite ou na quarta-feira à noite do que na tua casa, Senhor, no encontro contigo. Ajuda-nos a compreender isso. Restaure em nós a tua vontade e que sejamos verdadeiros adoradores. É o que te pedimos em Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Depois de uma mensagem tão linda, vamos louvar ao Senhor com o hino Tal Qual Estou, 278. Vamos prestar bem atenção na letra desse hino e que seja para nós, para a nossa vida espiritual. Tal qual estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma livre
Salvador, me achego a ti. Tal qual estamos, nos entregamos a Ti nessa manhã de sábado, querido Deus e Pai. Tal qual estamos, aceitamos o sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo por nós. Tal qual estamos, Senhor, queremos a presença permanente do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que um dia sejamos diferentes do que somos e possamos estar contigo na Canaã Celestial. Por Jesus, nosso Salvador. Amém.